Vamos mergulhar na história de uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. E também na história de uma ideia revolucionária que nasceu, literalmente, das cinzas dela. É uma jornada sobre construir, destruir e principalmente sobre uma capacidade de se reinventar que mudou o rumo da fé para sempre. Olha, tudo isso começou com um sonho. O rei Davi, ele tinha essa visão de construir uma casa permanente para adoração, um lugar fixo e grandioso. Só que essa tarefa monumental acabou ficando para o filho dele, Salomão. E a ideia não era construir só um prédio, não. Era para ser o coração, o epicentro de toda uma nação. E é aí que a gente entra na era do primeiro templo. O que o rei Salomão conseguiu fazer foi algo sem precedentes. Uma verdadeira proeza de engenharia, de arte e até de diplomacia. Uma estrutura que, com o tempo, se tornaria lendária. Vamos parar um pouquinho nesse número. 183.300. A escala do esforço humano aqui é de cair o queixo. Imagina só, eram 150 mil trabalhadores forçados e, além deles, mais 30 mil israelitas livres que trabalhavam em turnos. A logística para organizar tudo isso no mundo antigo é simplesmente impressionante. E se a mão de obra era grandiosa, os materiais não ficavam para trás. O ponto central aqui foi um acordo diplomático que Salomão fez com o rei Irão, do Líbano. Funcionava assim: Salomão mandava comida e, em troca, recebia a melhor madeira de cedro que existia. Ela vinha pelo mar e depois por terra até Jerusalém. Era uma verdadeira cadeia de suprimentos internacional da antiguidade. Agora vamos fazer um pequeno tour, imaginando como era caminhar pelo templo. A gente começaria no pátio externo, onde ficava o grande altar de bronze para os sacrifícios. Daí, passaríamos por 2 pilares gigantescos de bronze, chamados Jaquim e Boaz, que marcavam a entrada. Chegaríamos ao lugar santo, um espaço que brilhava com candelabros de ouro e tinha um altar de incenso. E lá no fundo, atrás de um véu sagrado, ficava o lugar santíssimo, um cubo perfeito que guardava o objeto mais sagrado de todos, a Arca da Aliança. Mas essa era de glória teve um fim, e foi um fim bem abrupto e violento. Esse é o ponto de virada da nossa história, um evento tão catastrófico que forçou uma mudança total na forma de adoração e na própria identidade daquele povo. A data é precisa, e o resultado absoluto. 586 a.C. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, saqueia todos os tesouros e destrói o templo de Salomão por completo. O povo é levado como prisioneiro, começando um exílio que duraria 70 anos. De repente, o centro físico da fé deles tinha simplesmente desaparecido. E o que acontece quando o centro desaparece? Bom, no meio da crise surge uma inovação. Longe de casa, sem ter um templo para fazer sacrifícios, uma nova instituição nasceu da pura necessidade, a sinagoga. A palavra em si vem do grego e significa assembleia. Era basicamente um lugar para se reunir. E aqui a gente vê a grande virada de chave. Sem um templo, o sacrifício de animais se tornou impossível. Então, no lugar disso, a adoração se voltou para dentro, para a oração, para a leitura das escrituras, para o debate em comunidade. A sinagoga virou não só um local de culto, mas também uma escola, um centro comunitário. Essa comparação aqui, ela deixa essa revolução muito clara. A gente sai de um modelo com um único lugar, super centralizado, exclusivo e focado no ritual feito por sacerdotes, para um modelo totalmente descentralizado, acessível, focado na comunidade e no conhecimento. Foi essa mudança que, no fim das contas, garantiu que a fé sobrevivesse mesmo longe de sua terra natal. Mas a história não para por aí. Depois de 70 anos de exílio, o retorno para Jerusalém acendeu de novo o desejo de reconstruir. E isso nos leva à versão mais famosa e talvez mais grandiosa do templo. A história do Segundo Templo é bem longa e cheia de reviravoltas. Começou de um jeito mais modesto, sob a liderança de Zorobabel. Mas foi o rei Herodes, séculos depois, que o transformou numa das maravilhas do mundo antigo, com um projeto de construção que levou décadas. A ironia é que a glória dele durou pouco. Só 6 anos depois de ficar totalmente pronto, ele foi destruído de novo, dessa vez pelos romanos. E a escala do Templo de Herodes era absurda. O complexo todo tinha cerca de 450 metros de comprimento. Para a gente ter uma ideia, isso era
praticamente uma cidade dentro da cidade, cheia de pátios, colunas gigantes onde os mestres ensinavam, e tinha até um mercado próprio lá dentro. Só que toda essa grandiosidade também reforçava divisões bem rígidas. Foram encontradas inscrições em grego e latim que alertavam os não-judeus a não passar de um certo ponto. Essa barreira física, com uma ameaça de morte bem explícita, tornava as divisões religiosas e sociais daquela época em algo muito real e perigoso. Com a destruição final do templo, em 70 d.C., a gente podia pensar que tudo tinha se perdido, né? Mas o que sobreviveu foi muito mais do que só ruínas. As chamas consumiram a pedra, o ouro, mas não conseguiram apagar as ideias. A queda do templo não deixou um vazio. Pelo contrário, deixou 2 legados, paralelos e muito fortes, que moldariam o futuro. Então, o ponto crucial é este aqui. O primeiro legado é a memória, o ideal poderoso de um centro sagrado em Jerusalém, que continua a inspirar até hoje. E o segundo é o modelo prático da sinagoga, uma estrutura adaptável comunitária que se provou a chave para a sobrevivência e continuidade da fé e da cultura em qualquer lugar do mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história do templo e da sinagoga mostra essa relação complexa entre os espaços físicos e as ideias que eles representam. Fica a pergunta: quando a estrutura física se vai, o que é que realmente fica? O que perdura? Vamos mergulhar hoje num sistema que definia absolutamente tudo na vida da Palestina antiga, o culto judaico. A gente vai ver como isso ia muito além de uma religião. Era uma estrutura completa, sabe? Cheia de rituais, sacrifícios e um tempo sagrado que moldava a sociedade inteira. E para a gente ter uma ideia da intensidade dessa fé, a gente precisa primeiro entender o cenário da época. Essa frase aqui da nossa fonte resume perfeitamente a tensão que existia. A Palestina não era só mais uma província para o Império Romano, não. Era um barril de pólvora, um foco constante de problema. E o que deixava tudo tão instável? Bom, não era só política, era fé. As revoltas dos judeus que aconteciam de tempos em tempos eram feitas em nome dessa fé. E isso obrigava Roma a manter um exército enorme, sempre de prontidão por lá, principalmente perto do templo, que era o coração de tudo. Certo. Então, vamos começar a entender esse cenário. Primeiro, vamos preparar o palco, né? Explorar como era esse ambiente político e religioso que definia aquela era. E olha, essa prática toda não era nada nova, já vinha de muito tempo. A base para esse culto super estruturado foi criada séculos antes, lá na época de Moisés, quando ele recebeu a ordem para construir uma tenda especial só para os rituais de adoração a Deus. Agora, vamos dar um zoom. Vamos direto para o centro físico e espiritual de toda essa fé, o lugar onde tudo acontecia. E esse lugar era o tabernáculo. Pode parecer simples, né? Uma tenda, mas o nome já dizia tudo. A habitação, o lugar onde Deus habitava. Era ali que a religião se tornava formal, pública, o ponto de encontro oficial entre as pessoas e o divino. E não se engane pela simplicidade da tenda, porque lá dentro, nossa, só tinha objetos de um valor incalculável. Altares, um candelabro de ouro maciço e, claro, a relíquia mais importante e cobiçada de todas, a Arca da Aliança. Bom, isso nos leva para o mecanismo central de toda essa adoração. Se o tabernáculo era o lugar, o sacrifício era a linguagem usada para se comunicar com Deus. E aqui está o ponto crucial de tudo, a ideia que sustentava o sistema inteiro. Esse princípio era a base de tudo. O sacrifício, principalmente o de sangue, era visto como absolutamente essencial para conseguir o perdão. E não era uma coisa de tamanho único, sabe? Pelo contrário, era um sistema super sofisticado. Existiam vários tipos de sacrifícios, cada um com um propósito bem específico para quase todo tipo de situação, de erro ou de necessidade. Na verdade, para a gente entender melhor, apesar das muitas variações, o sistema todo girava em torno de 5 sacrifícios principais. Esse número, 5, era a base da prática de sacrifícios do dia a dia. E aqui estão eles, os 5 principais. Tinha a oferta pela culpa, para pecados por ignorância ou fraude. A oferta pacífica, que era um jeito voluntário de agradecer. A de manjares, para agradecer pela colheita, pela provisão.
a oferta pelo pecado, que cobria os erros não intencionais, e por fim, o holocausto, que aqui significa literalmente oferta queimada, que era visto como o mais perfeito porque o animal era inteiramente consumido pelo fogo, simbolizando uma entrega total. E olha só que interessante como o sistema se adaptava à realidade das pessoas. A oferta pelo pecado é um ótimo exemplo. O que se oferecia dependia da posição social e do bolso de cada um. Um líder oferecia um bode, mas alguém muito pobre podia oferecer só um pouquinho de farinha. Isso garantia que todos, do mais rico ao mais pobre, tivessem um jeito de buscar o perdão. E qual era o resultado disso tudo? Não era só seguir regras, era um sistema que criava uma coesão social muito forte, reforçando a identidade daquela comunidade contra a dominação de fora. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Vamos ver como esses rituais não eram só eventos isolados. Eles eram o que marcava a passagem do tempo. A adoração era uma constante. Tinha sacrifício todo santo dia. Toda semana, o sábado era sagrado, um dia separado para descanso e devoção. E todo o primeiro dia do mês, a lua nova era celebrada com trombetas e ofertas especiais, marcando o ciclo do tempo. E além desse ritmo diário e mensal, o ano inteiro era estruturado pelas grandes festas. Tinha a Páscoa, para celebrar a libertação do Egito, o Pentecostes, para agradecer pela colheita, a festa das trombetas, marcando o Ano Novo, o dia da expiação, que era o dia mais solene de todos para o perdão nacional, e a festa dos tabernáculos, para lembrar da jornada no deserto. Cada uma dessas festas era um evento gigantesco. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é uma vida completamente mergulhada no ritual. Pensa bem, a combinação dos sacrifícios diários, as celebrações semanais, mensais e as grandes festas anuais, tudo isso criava um sistema que cobria todos os aspectos da vida. A vida não era uma coisa e a fé outra. A fé era o calendário, era o guia, era o propósito de tudo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. O que acontece com uma cultura quando o calendário dela é, na verdade, um mapa da devoção? Quando cada dia, semana e ano são marcados por atos de adoração, como isso molda a identidade e a visão de mundo de um povo? É algo para se refletir.